Olá, meu nome é Moisés, por graça de Deus, um servo pastor, e você está no canal Gotas que Curam, instrumento de Deus para abençoar a sua vida e abençoar as pessoas com quem você vai compartilhar o conteúdo deste. Eu quero repetir o pedido que eu fiz aqui no último vídeo. Vá lá nas configurações do canal e anote todas as notificações para que você esteja inteirado, recebendo todos os vídeos e todo o conteúdo que vai ser promovido no canal. Eu hoje gostaria de falar sobre um tema muito atual, que chama-se, uma só palavra, aprovado. Há na sociedade pós-moderna, e sobretudo na sociedade ocidental, a necessidade de aprovação. Há o culto à beleza, o culto ao estereótipo. As pessoas querem ter um biotipo padrão, ditado pela moda por A, B, C, D, E, F, e não aceita se um é um pouco mais alto, ou mais baixo, ou mais gordo, ou mais magro, ou qualquer diferença já causa algum incômodo. As pessoas querem ser aprovadas no seu contexto físico para serem iguais uns aos outros. Eles querem ter um carro que seja aprovado, eles querem ter uma casa que seja aprovada, eles querem fazer o vestibular e querem ser aprovados, enfim. Há uma necessidade do ser humano nos tempos atuais, de receberem a aprovação. Às vezes, a aprovação a qualquer preço. E isso é um grande problema. Porque para serem aprovados, para alcançarem recursos e oferirem bens, perdem-se escrúpulos, valores, perde-se a moral e outros tantos itens que eu poderia citar aqui em prol de uma aprovação. Mas a Bíblia nos diz no livro de Romanos, no capítulo 16, versículo 2, algo tremendo. E eu quero ler aqui e quero que você preste muita atenção, porque é algo de especial, algo de fantástico, algo de sobrenatural, eu vou dizer aqui agora. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Romanos 16, versículo 10 diz assim: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Somente essa parte A do versículo que eu vou ler. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Mas o que tem de tão importante, de tão diferencial, de tão sobrenatural neste texto? Tem que este texto foi escrito há muitos anos atrás. Há 2000 anos atrás, e foi escrito por um homem chamado Paulo, e há uma igreja que se situava em Roma, que era a sede do maior império que a humanidade já teve notícia até os dias atuais. Nenhum outro império se equiparou ou se equipara ao Império Romano da época. Eles possuíram e conquistaram praticamente tudo que eles colocavam os olhos. Eles encamparam, dominaram e fizeram isso. E Paulo escreve então a carta a esse irmão que mora em Roma: saudai a Apeles, cumprimentai a Apeles, deem boas recomendações, falem com ele da minha alegria, pelo seu comportamento, porque ele foi aprovado em Cristo. Ele não foi aprovado meramente em qualquer questão deste mundo. Ele não tem o bolso cheio de dinheiro. Ele não tem a sua mente e o seu coração voltados em tesouros onde a praça e o ouro podem corromper. Mas ele tem a sua mente em Cristo, ele foi aprovado em Cristo. O maior historiador da época, chamado Flavius Iosef. Ele era judeu de nascimento, lutou numa grande rebelião, acabou tendo que para manter-se vivo, aceitar
ser cidadão de Roma e foi para a casa de Flávios. Então passou a ter o nome de Flávios Joséfo. E ele escreve então sobre essas passagens do Novo Testamento e as passagens da diáspora, quando o povo estava disperso esperando a vinda do Espírito Santo, e ele vai dizer, Flávio Joséfo, dos seus escritos, que a maior perseguição que os cristãos enfrentaram naquela época foi em Roma e em Jerusalém. Em Jerusalém foram atacados os judeus, foi destruído o templo por Tito, a mando de Vespasiano, o imperador de Roma, seu pai. Foi completamente destruído o grande templo, chamado Templo de Herodes o Grande. E em Roma foram crucificados, naquela época, e queimados como tochas vivas para iluminar as ruas, 6.000 cristãos. Em Roma eram lançados vivos, famílias inteiras no Coliseu, para serem devorados por leões, e as pessoas aplaudiam e enalteciam aquele fato. Aquele homem chamado Apeles foi aprovado, e aqui eu caminho para o final, dizendo o que era ser aprovado em Cristo naquela época, e digo mais, não mudou em absolutamente nada nos nossos dias. Primeiro, ser aprovado em Cristo naquela época, e nos nossos dias atuais, é ser um servo. Um servo que logo em seguida nós encontramos o segundo ponto, obediente. Servo obediente, aquele servo rebelde, irmãos. Aquela pessoa intratável, que você olha a Bíblia e vê a história de quantos servos que eram intratáveis, mas a Bíblia nos registra quantos servos que edificaram e foram bênção. A serva menina da casa do general Amã disse: olha, lá na minha terra há um profeta que pode curar você. E ele foi curado pela influência, pela fala e pelo testemunho daquela menina. Aqui, um servo obediente, aprovado em Cristo, é um servo obediente. Como está a nossa vida? Qual a introspecção? O que nós identificamos quando fazemos uma introspecção de nossas vidas? O terceiro ponto que eu vejo aqui para ser aprovado, ele é doador. Lá os irmãos de Roma não estavam preocupados com a sua própria vida, não tinham nada em comum, repartiam seus bens, eles doavam aquilo que tinham e se doavam uns aos outros. Mas juntamente com essa doação, às vezes da própria vida no Coliseu, para que um outro irmão não fosse, ele ia. Ele valorizava a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Hoje nós vemos nos dias atuais pessoas que não valorizam o tempo que tem de relacionamento com Deus, não valorizam a oração, não valorizam a leitura da Bíblia, não valorizam estar no santo ajuntamento com os irmãos que nós chamamos a igreja de Jesus. Simplesmente não fazem isso. Mas esse Apeles era aprovado em Cristo. E caminhando para o final, eu quero dizer, ele era um servo disponível. Isso é fundamental, irmãos, porque Deus não trabalha com aquele que não quer trabalhar. Deus não é um ignorante que mete o pé na porta e vai entrando sem você convidar. Ele não faz isso. Ele diz: eu estou à porta e bato, se você abrir, então eu entrarei e cearei com você. A Bíblia diz: tudo que vier à tua mão, faze conforme as tuas forças. E Isaías se apresenta e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então nós temos que estar disponíveis. Certamente esse Apeles foi aprovado porque ele era um servo disponível. E culminando algo de grande, de tremendo, de uma grande revelação, é que esse homem vivia pela fé. O próprio Paulo registra em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz assim:
1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a estes séculos, somos de todos os homens os mais infelizes. Veja, a sua esperança se resume a quê, meu querido? A este século. As coisas que você pode alcançar e colocar à mão, ou seus valores são valores eternos e espirituais e que não se desvanecem e não se perecem diante das circunstâncias da vida. E o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Talvez falando de Apeles, que não foi mais citado, ele citando de quais eram os atributos para uma pessoa ser aprovada em Cristo, ele diz: visto que não andamos por fé, que não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo, mas andamos por fé. Ou seja, Paulo está dizendo: não estou olhando as circunstâncias, não estou olhando as dificuldades, não estou olhando a pestilência do tempo presente, eu olho para o meu Senhor, para o meu Redentor, porque eu sei que Ele vive e que por certo Ele se levantará. Meu querido, apesar das muitas dificuldades que todos temos vivido no tempo presente, eu sei de onde vim, eu sei aonde estou e sei para onde vou, e desejo mesmo a você: lance-se por fé e seja aprovado em Cristo. Deus abençoe você.